Bom dia. São 6 horas da manhã. Tá bonitão. Organizar as coisas pra sair. Presente do meu filho. Vamos lá, né? Parei aqui em Newton pra deixar na Clara. Esqueci de filmar ela. Eu não sei se o YouTube corta esses bagulho ou não. Mas enfim. Cafezinho. 7h30 da manhã. Lembrei porque que eu não botei a Ana Clara pra gravar. Esqueci de colocar ela pra gravar. E mostrar ela, filmar ela e coisa e tal. Não tá microfonado não, tá? Vai ficar assim mesmo. Porque eu saí muito tarde de casa. E aí o nível de tensão foi muito alto. Eu sempre gosto de... Uma coisa que eu uso pra não me estressar no trânsito é imaginar que as pessoas estão apressadinhas, meio rude, meio mal educada no trânsito. Ela tá tendo um dia ruim, um dia difícil, e que todo mundo pode ter um dia difícil, né? De repente a pessoa tá indo pro hospital, de repente o filho tá com problema, doente, ou alguma coisa com a esposa, o marido, pá. E hoje eu fui esse cara, eu fui apressadinho. Então, geralmente eu saio de casa às 7h30 pra chegar, deixando na Clara 7h45, o ônibus dela sai 7h47. Hoje eu saí 7h40 e deixei ela 7h47. Com todas as barbaridades que vocês puderem imaginar no trânsito, sem fechar ninguém, mas tipo assim, de ser rude, né, de vir com muita pressa, não deixar ninguém pra entrar na minha frente. Fiz um balãozinho de contramão ali que não tava uma câmera que fica ali pra multar, hoje não tava, aproveitei e fiz. Sei que eu cheguei em 7 minutos. Próxima vez que a gente trocar ideia já vai ser microfonado, eu espero, porque aqui eu esqueci. Abraço. Vou pegar o fast agora, hein? Tem depois 15 minutos, em 15 minutos a gente chega no Circular Quay. E depois... Vou pegando o ferry aqui agora. 15 minutos vai ser esse aqui até Maine. Tá bonito o dia? E a Bahia, daquele outro lado lá, é a praia. E é lá que o Bruno tá esperando a gente. O homem aí. Tranquilão. Deixa eu falar logo disso. Tu perguntou o que era isso? Pô. Aí, Bruno Alves. Bom dia. Valeu, bom dia. Cheguei aqui, ele perguntou o que é isso aí, esse balde aí, ó. Pô. Olha aqui. Dá uma olhada aí. Caralho, irado, Isso mano. aí Esse vídeo é patrocinado pelo Wall Wipes. Pô, irado, Esse mano. pra ti Irado, aqui. irado. Aqui a Eu gente uso lá, eu conheci o cara usando essa parada. A gente usa na academia e a galera mora perto da praia, assim, as crianças vêm às vezes descalça e tal, tatame branco. Pô, agora salvou. Olha Agora aí. as criancinhas vão dar o wipe nos pés antes de entrar, pô, vai ficar um tatame branquinho. Irado. Os caras deram pra gente 30% de desconto. Todo mundo comprar. Eu vou botar agora aí na tela o código promocional, 30% de desconto na compra dos produtos deles. Tem isso, eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar agora aqui. Eu vou cortar aqui e vou te mostrar.
Tem um totem que você compra, aí bota, o negócio fica mais alto. Ah, se já quiser. bota dentro, a galera já vai Pô, puxando. a galera vai puxando. Aí, Mas esse aqui já tem a paradinha aqui pra tu puxar. puxando, né? Entendeu? Se quiser usar só assim. Eu vou deixar Mas aqui, é- hoje a galera vai estar usando aqui, ó. Ajuda muito, brother. Ajuda muito. E também, pô, sangrou, alguém machucou, cortou, vai ali, limpa na hora, pum, não mancha. Não, a gente compra aqui diariamente, vai. Sempre tem que estar comprando, né? Certo. Isso aí, brother, eu tô usando já tem mais de um ano, que eu comprei 2. Não acaba o negócio, tô esperando ver quando vai acabar, já tem mais de um ano. A galera usa bastante e as crianças usam mais, né? Eu fiz um videozinho lá. Fiz um videozinho lá ensinando eles a usar. Ah, só tem que abrir aqui. Aí ó. abre aí, ó. corta e puxa o primeiro, aí ó. depois ele vai Vou saindo. deixar aqui a galera, quando chegar, eles dão um grau. Muito obrigado. O Wall Wipes tem vários tipos, tem uns 4 tipos diferentes, mas eu vou botar aí na tela pra vocês, rapaziada. Um abraço. Chegamos aqui, vamos trocar uma ideia, tomar um café. Valeu, valeu. Nossa. Vamos aproveitar aí o dia. Aí, conta aí, o que tá Estamos fazendo aqui hoje de manhã? Estamos aqui em Mailing, né, velho? Eu moro aqui bem perto da academia, moro em Freshwater. Geralmente é a academia que eu estou um pouco mais presente, né, pela facilidade Essa do... aqui? Eu geralmente venho treinar aqui quando meu corpo tá bem, né, velho? Eu tô meio machucado, já faz, velho, semanas que eu não treino jiu-jitsu, né, velho? Minhas costas tá muito mal, né? Mas eu venho aqui treinar mais e tô sempre aqui ajudando a galera, porque foi uma academia nova, né? Só faz um ano que a gente abriu, então precisa de bastante suporte, né? Por exemplo, Crow's Nest, que é o headquarters, que a gente vai lá hoje também, tem mais suporte, tem bastante faixa preta lá, então, pô, É mais tranquilo, né? é mais tranquilo, né? Mas aqui precisa de um suporte. A gente abriu fazem 12 meses, mas a academia está super bem, é um lugar bem legal, fica perto da praia de Mena, a gente vai dar um rolê também, só aqui atrás, na rua de trás. Então, pô, é um lugar bem maneiro. A gente sempre quis abrir uma SGI aqui, né? Pô, passei quase 5 anos sonhando para um dia abrir e finalmente a gente tem uma academia aqui, que é o lugar que eu moro, né? Eu queria ter uma facilidade de treinar, às vezes é difícil para Crow's Nest agora. Então, pô, um espaço bem legal, tem 110 metros de tatame, né, vai? Então e o tatame também é bem legal, que foi o primeiro tatame que a gente fez com o sistema de absorção, mas com as springs mesmo, né? Não é que geralmente a galera usa pneu ou as esponjas, né? Isso aí a gente fez com as springs, o tatame é irado, né? Pô, o João aí, que é o head coach, olha, campeão do Subversion, campeão do Grappling Challenge. Ele é o head coach, ele treina bastante no guia aqui, tem treino de competição aqui diariamente, então pô, o tatame ajuda bastante. Ajuda, né? Feliz, o coach tá feliz, né? Pô, ele mora num lugar irado e pô, ele tá fazendo um trabalho excepcional aqui, ele né, vai ter uma equipe boa. Maneiro demais. Aí aqui atrás tem tipo a parte de trás tem tipo os change rooms, né, vai? Change rooms, tem a galera deixa as bolsas ali, tem também a laundry, né, que é ali onde lava os kimonos e tal. Maneiro demais. De ouro. E aqui é o laundry. Tem máquina de lavar, tem os estoquezinhos aí. Pode abrir? Pode abrir. Mas que não esteja muito mess. Nossa. Aí ali, ó. Moleque. Show de bola. Aí o laundry, kimono, parado. Pô, muito maneiro. O professor tá bem servido, o professor que trabalha com o João. É o João, que é o casca grossa campeão aí da equipe. João, tem que colar lá um dia no podcast, hein? Pô, já tem um convite aí, né? Hã? Já tá o convite aí. Já tá né? o convite. Tem o Almiro também, que é o head coach lá, ele dava aula do almoço aqui, mas agora ele é o head coach lá de Crow's Nest.
Ele também é um cara que tem bastante experiência, também deu aula lá na Evolve MMA, mais de 12 anos, né? Então a equipe tá boa também. E hoje de manhã tu teve reunião aqui, falou? Tive. Essa é a primeira reunião do dia, pô, tava conversando com o rapaz lá do banco e tal, só para ver como é que a gente tá em relação a financeiro e tal. Meia horinha de reunião, agora vamos para a próxima, né? Vou pegar ali a agenda, ver o que é que tem para matar hoje. Né? É isso. Eu tô com a nossa entrevista nosso papo bem fresquinho na memória. Na cabeça. Porque eu acabei de fazer tem pouco tempo a edição, né? Aí tá tudo bem fresco. Rapaziada, eu vou tirar o tênis e eu posso entrar no tatame? Pode dar um pulo aí para ver. Vou pular a parada no spring aqui. Valeu. Um abraço. Tomar um café, né? Cafezinho ali. Um café. Vamos nessa. Aqui é Bonito demais, né, cara? É bem irado, né, mano? Bonito demais. Que é o café dos brasileiros aí. Aqui? Os donos são brasileiros, né? Valeu, Ferão. Aí, ó. Vê um almond latte. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, querido? Vamos tomar aqui ou vamos levar? Tomar aqui mesmo. Aqui mesmo? Vai de Kevin. Long black. Long black, é. Pequeno também? Pequeno. Pô, de graça. Boa, Stephanie. Aí, saiu de graça aí na promoção. É mesmo? Compre 2 para 2. Obrigado, irmão. Aí, esse é o nome que você me mandou ontem, falou Silo. Foi esse café que eu falei, Maneiro. Eu geralmente tomo café aqui, né, mano? Coisa linda. Pertinho, né? Então aqui tu vem, toma um café, senta aí, abre a agenda e começa a ver as coisas pra... Geralmente vou lá na academia, falo com a galera e vem aí, E depois fez a começar final a com resolver umas esse coisas cara. aqui, e-mail, phone call, né, mas, pô, melhor que estar em casa. Às vezes, pô, sentar em casa na sala pra estar trabalhando, pô, ainda mais quando o tempo tá assim irado, né, vai, pô, melhor tá pegando um ar fresco e vendo o movimento e trabalhando um pouco, né, mano? Coisa linda. Aí, tamo aí. Tá azulzinho aí no negócio? Tá azulzinho teu aí também? Tá. Tá. Nossa. Bem, Pô, muito perto da praia a academia, hein? irado é bom, né? 2 minutinhos andando pra praia, velho. E hoje tá legal, tem altas ondas, velho. Felizmente minhas costas tá meio machucadas, senão eu ia fazer um surf. Aí tu surfa aqui nessa praia aqui? Geralmente eu surfo mais pro lado de lá, ali, Queenscliff ou Kirkle, que é a próxima praia, né? Depois de Freshwater. Pô, barzinho lindo, hein, cara? Aqui é o Stand. Geralmente dia de sexta, sábado e domingo é lotado aí, velho. Coisa linda, tem terração lá em cima, né? Tem um rooftop ali irado. Quem gosta de uma balada é o lugar certo. Hoje tá menor, mas ontem tava gigante o mar aqui, velho. Tem muita onda mesmo, velho. Porra. Eu vi uma foto no Instagram do Lucas. Eu acho que foi um dos maiores swell aí que bateu nesses anos aí, velho. Gigante. Olha, Maravilhoso. É a praia que eu mais gostei até agora aqui dessa galera de Síria. Eu falei da outra vez que a gente estava lá. Tem a... Vai andando por aqui, aí tem Shelly Beach ali. Pô, bem maneiro o lugar lá. Uma baiazinha, uma prainha bem... Shelly Beach? Shelly Beach ali, ó. Se tu vai andando ali pela coast...
também a próxima praia ali, que é onde eu moro, é Freshwater, né? É a praia da ponta ali, depois do final de Manly. Mora depois daquela... É a próxima baía que é Freshwater, né? Maneiro demais. Ali, aquele restaurante ali é do meu aluno, ele acabou de abrir ali, esse restaurante aqui. Esse vermelho e branco aqui? É, ele é faixa marrom, treina com a gente, ele é um chefe bem conhecido aqui em Sydney. Ele tem vários restaurantes e acabou de abrir isso aí, né? Bem legal mesmo. E ele treina nessa daqui? Ele treina mais em Brookvale, que ele mora lá mora na área de lá. A gente vai em Brookvale hoje, que falou, né? A gente vai lá. Show. Vai dar o balão, a gente vai passar lá em Brookvale. Demorou. Yes. Ó, praia lotada, né? Quinta-feira. Quinta-feira tá lotado. Só tem trabalhador aí, né? A galera tá... Fala galera do BJJ Alto, tudo certo? Aqui é Leonardo Micus, tá? Faixa preta de Jiu-Jitsu. Tô residindo aqui na Austrália há um pouco mais de 2 anos e 4 meses, né? Trabalhando aqui na SBA, uma das maiores filiais aqui na Austrália. Né? Estou aqui cobrindo a aula de meio-dia na SBA Manly, né? Uma das praias mais paradisíacas aqui da Austrália. E é isso aí, cara. Então, assim, eu tenho acho que quase 7 para 8 anos de faixa preta. Além disso, eu sou profissional de educação física, né? Sou formado em educação física no Brasil. Tenho um box de crossfit, então trabalho bastante tempo com levantamento de peso olímpico, biometria, né? Levantamento de peso em geral. Né? Peguei toda essa minha expertise nessa área, né? Formado em educação física, do crossfit, treinamento funcional, e trouxe tudo isso para dentro do meu trabalho. Então, hoje em dia, eu também presto consultoria online de preparação física para atletas e praticantes de jiu-jitsu, né? Então, tem alguns atletas aí, alguns praticantes espalhados ao redor do mundo, Estados Unidos, Emirados Árabes, na Europa, né? Inclusive um dos atletas aí, atleta de ponta do cenário mundial, Gabriel Souza, né? Que está passando aqui um período na Austrália, lutou agora recentemente, foi campeão do Subversion e já está se preparando para um próximo evento na França. Então ele é atleta meu, trabalha comigo já tem mais de 2 anos. E é isso aí. Se vocês precisarem de qualquer coisa aí relacionada tanto ao jiu-jitsu quanto também à preparação física, não sei se eu vou tentar deixar aqui meu perfil para vocês poderem dar uma olhada, dar uma acessada, tá? Olharem lá. Eu sempre posto conteúdo relacionado à preparação física para jiu-jitsu, para MMA, beleza? E é isso, espero que vocês curtam aí o BJJ Out. Tamo juntos, valeu. E a gente tá indo pra onde agora? Fazer o quê? Agora a gente vai lá no Headquarters. Vou só dar uma conversada com a galera lá, com o manager, só pra ver se tá tudo ok, se ele precisa de alguma coisa. De lá a gente vai lá em Chatswood, que é outra academia que a gente tem lá, o office lá, e também tem o apparel. Também vou conversar lá com o manager, e de lá a gente vai pra Brookvale fazer uma tour. Aí. Como é que tu machucou as costas? Machuquei as costas faz tempo. Lá no Brasil, né, velho? Acho que faz uns 10 anos. Aí tem que fazer bastante físio, né, velho? Às vezes quando machuca sai um pouco do tatame. Mas eu acho que é tipo uma hérnia de disco, né, velho? Em 2 anos aí de treino, né?
Ah, não foi nada, nenhum acidente específico? Não foi um específico. Foi volume de... Acho que é volume de treino, né? Vai sempre tá ali por baixo, né? Empurrando, guardeiro, né, mano? Que mais? Lombar? É, lower back. Acho que é C5, né? O cara ficando velho vai só... Não melhora não, só piora. Tá quantos anos agora, bro? 41, né? 41. Abre aqui, já viu não? Não. Ela abre aqui para os barcos passarem. É mesmo? Aquele aluno que eu falei, ele tem outro restaurante aqui, ó. A gente tem que vir comer aí qualquer dia, hein, mestre? Ah! Irado. Clontarf é o nome da praia, ela escreveu pra mim aqui agora. Clontarf. Ah, é. É ali perto? Ali perto de Manning. Ali perto de Manning. Pô, as crianças se amarraram, tem muita coisa pra criança, muito maneiro. Bem legal. Bem familiar, assim. Pô, eu amarrei. Tô doido pra voltar ali. Aí chegamos. Aqui é o quê? O nome da... Crow's Nest. Aqui é o headquarters. Aqui é o headquarters. A gente começou aqui em Crow's Nest, aí tá rolando a aula de Nogi agora. Nossa. Demorou. Guys, we're going to do shoulder roll now, guys. So, put down, head down. Tá também embaixo. Do shoulder roll, okay? Alternate the shoulders, just one, let's go for it. Vai ser. É a lojinha de voo. Maneiro demais. Eu aí final de semana. Primeiro lá na Gui, filmei, foi combinado os pontos, né? E segundo colocado no de criança. Olha o livro ali. Primeira edição do livro. Excelente. Viu? Tem um livrinho que a gente fez, né? Chegou a edição, a primeira edição que tinha, agora tem a segunda e a terceira edição, né? A continuação da história lá. E também tem, a gente tá vendendo aqui na academia também o Roll and Goals, há um moleque lá de Vitória que faz esse livro de anotações, né? E também o Monthly First Competition, que é a Romina, faixa preta de Jiu-Jitsu e Judô, que ela escreveu esse livro com um aluno dela. Aqui é o tatame menor, né? Rola as aulas de criança advanced e as aulas de beginners, e a aula do almoço rola aqui embaixo. Aí lá em cima é o tatame maior, onde rola as aulas de advanced e aulas de beginners para criança, né? Maior, não. Oh, gigante. Não. Aí tem um, aqui deve ter uns 200 metros de tatame, né? Onde rola as aulas maiores aqui. Geralmente a gente faz a treino da Advance, que tem mais takedowns, né? Então esse aqui é... Lá embaixo o tatame é no chão, mas esse aqui tem o sistema de... não, aqui não é o spring, não. O spring é lá em Manly, aqui tem os blocos, aqueles blocos que tu falou. JVA. DVA, né? Não, mano. Todos os coaches dão aula aqui no headquarters.
Todos não, alguns, né? Sim. O sistema de faixa aí da gente. Na época que jornal era notícia, né, velho? Agora é relíquia, né? É, pra ver que o cara é velho, né, velho? Porra. Agora é relíquia, velho. Pernambucanos se sagram campeões. Jaboatão conquistam o mundo. Isso aí foi na época que a gente foi lutar o Mundial da BJF, né? Aí tá eu, Otávio, Lucas. Isso aqui é bem legal, porque aqui, véio, foi uma matéria que o Jornal do Estado da gente fez, com todos esses aqui saíram da mesma escola, né? Mas eles moram em lugares diferentes do mundo, né? Então, pô, a gente saiu da mesma escola lá e, pô, a galera, Estados Unidos, Inglaterra, França, Hungria, eu na Austrália, Áustria. Então, a galera toda que saiu de uma escola e foi morar ao redor do mundo, né? Dando aula de jiu-jitsu. Coisa linda, né, cara? Aí estão os troféus aí que a gente vem acumulando aí. Chega um momento que não tem mais lugar pra botar. I believe that everyone who trains jiu-jitsu becomes a better person. Jiu-jitsu has changed my life. Olha isso aqui, tem do lado de fora um negocinho. Isso aqui eu quero lá em Guardamir, pô. O cara não precisa nem entrar. Mete a mão aqui se não quiser falar comigo. Já pega, né? Cheio de gente com fobia social aí, né? Porra, Os não caras quer não querem tocar falar nada, com ninguém, não quer querem tocar olhar no nada. olho. Pega aqui, ó, tá o time table. Pô, gostei muito disso aqui. Isso aqui é muito pro. Rapaziada, vimos comer aqui nesse lugar aqui, ó, Tio. Vamos almoçar aqui. Vietnamita, restaurante vietnamita. O cara já olhou pra ele, já falou, já sabia até o que ele queria comer. Mas eu fui lá pegar o cardápio só pra gente ver, só pra fingir, na real. Ninguém vai, já tá tudo escolhido. Entradinha aí, ó. Pá. Bife de wagyu. Some noodles. Chicken fried rice. E isso é maneiro aqui na Austrália, né? A gente vai comer nos lugares e o preço não varia tanto, não importa se tá um lugar mais bonito, um lugar mais, né? Então, às vezes vai num restaurante, porra, irado e, pô, não é aquele... Vai pagar geralmente a mesma coisa que tu pagaria perto da tua casa em um restaurante qualquer. E restaurante do mundo todo, né, velho? Por exemplo, isso aí é vietnamês, né? Comida... So we basically we're having like chow grilled chicken thighs, special marinated grilled chickens with honey and our homemade sauce with come with salads and pickles on the side. No, hey. No, it's just like right there. Just Chegou. just here. Last 4 days we
Yeah, well, picking for the weekend, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, probably busiest. Para. Is it? Yeah. O chão tá ali, não para. Porra. Esse caderninho aí que sai os planos de conquistar o mundo, né? Renato, pô. Não? Fala aí. Aqui é as broncas, né, velho? As broncas pra resolver. Só esmagando. Agora chegou a hora de esmagar o... Esmagar a comida aí, velho. Explica aí pra gente, o que é isso aí? Pô, isso aqui é o famoso no Brasil galeto, né? Ó, O segredo da salada tá no molho, né, velho? molinho. 5 minutes to beat. Bom apetite, né? Now, slowly, it's coming down. Here ou there? Oh, No, here is always big. There. dá. It's a good spot, man. Yeah. If you come as well and bring all the families, kids, Ah, no, it'll be I reckon we good. will be a good Yeah, it'll be a good combination. match, you know, because the parents can sit down outside, have a coffee while, you know, the And kids either are way, our training. customer can see the view of the business. Yeah, Fingers crossed, man. yeah, I hope so. Latte, Bruno. A small latte Long black. and a long black. Brasileiro as well. Brazil, he run a podcast here. Also, he's a black belt. He has a Brazilian Jiu-Jitsu school as well, yeah. Podcast about jiu-jitsu. About Jiu-Jitsu, yeah. In Portuguese, do not brasileiro. Ah, yeah, Portuguese. Portuguese. We have to do one in Italian, yeah. Can do some Italian content. Yeah, maybe. Now you can put everything to translate really easy, yeah. Oh, let me know, Bruno. When you get an answer, please pop Yeah, I'm outside. just waiting for that phone call, you know? Inside. Yeah, I will. Tá localzaço aqui, né? Todo mundo, Bruno. É, ele tem 2 cafés aqui, né? Tem esse aí, tem outro. Fica uns 10 minutos aqui. Sim. Ela tá na. Vê ali, dono do café, mas tá ali na mola, né? É, no massa. Anyway, if you see, you know, Ele é italiano? Ele é italiano. Né? see on that one. Sotacão, né? Sotaque Sotaque forte. forte italiano, né? Amigo. Thank you, brother. Aí, Thank you. fala aí. Igrejona aí, antiga. Fala aí do que tu falou dos caras da esquina. Que tu falou, pô, o cara quando trabalha bem do restaurante que a gente comeu agora, que a gente almoçou. Ah, do restaurante da esquina? Ah, sim, vi vários restaurantes Por aqui. sinal, muito obrigado, você pagou no meu almoço. Ah, nada, tá de boa, pô. Vi vários restaurantes aqui abrir e fechar, né? Todo ano são milhares, né? Que abrem e fecham. Mas os que se destacam, né, vai? São aqueles que fazem alguma coisa especial, né, vai? Então isso aí que a gente tenta fazer no jiu-jitsu, né, vai? Esse aí, todo dia tá cheio, né? Pô, todo dia, faz 5 anos que ele tá ali, é de manhã, tarde, à noite, cheio. O pessoal sempre com um sorriso no rosto. Faz toda a diferença, né? Um maluco super simpático, né? Porra. Sempre Atencioso chamando pelo pra nome, né, caramba. velho? Tem que chamar, pô. Fazendo essa conexão com os clientes. É, né? Não tem Mike, né? É. Hey, brother. Não tem brother, não tem Mike. Não, muito maneiro. Maneiro. Aí, pra academia aí, ó. É aqui? É Aqui, o ó. fundo? Aqui é o fundo, ó. Ah, rapaz. Academia é o... É esse prédio aqui, né? Todo aqui. Então vai embaixo, em Gigante. cima. É o Jana lá no fundo. Mas aí é o Jana do lado desse tio que a gente foi agora, não tem vez. Como é que é? É o Jana, aquele fast food de frango, que é Ah. bom pra caramba, mas do lado disso que a gente almoçou agora. Pô, não tem Pô, eu comparação. tava triste que o frango tava acabando. Não Eu tem falei, cara, eu podia ficar comendo isso aqui o dia todo. especial, né? A comida é muito boa. Nossa, muito bom, velho. Doideira. Último café do dia? Aí já era, 3 é demais, né? Era pra ser 2, mas agora fazer o quê, né?
Fala aí desse projeto aí da escola que tu falou. A Tem uma gente galera lá em tem- cima agora, não é Tem uma isso? galera lá em cima. A gente não vai filmar porque tem que ter autorização. São não pode crianças, filmar, são né? menores de Crianças idade e e tal. adolescentes, toda escola ele tem uma verba para esportes e eles geralmente usam para surf, rugby, cricket. Então a gente conseguiu a autorização dessa escola para ter o jiu-jitsu como um dos esportes que as crianças escolhem para vir fazer toda semana, né? Então a gente em torno de 15 crianças lá em cima, elas estão treinando com os treinadores da gente, então coisa bem legal. Então várias das escolas da gente tem Eles têm quantos anos, mais ou menos? esses aí são teenagers, né? Eles vieram sozinhos, a gente estava lá sentado, tu Não, falou, não. né? Ele Tá vem, o passando. professor tá ali, o professor vem também? fardado também. Eu acho Não, que professor, não de jiu-jitsu. não, professor da escola, ele tá com Ele eles vem lá. junto. Vem junto. Geralmente tem em torno de umas 15 crianças, eles devem estar na idade entre 12 e 15 anos, né? Boa. E aí eles fazem esse programa aí. Ele faz esse programa Quantos? durante o termo, né? Eles vão estar toda semana, eles vêm aí Um termo são 10 semanas. 10 a 12 semanas, Maneiro demais. E aí tu fez essa papelada, tu ofereceu, como é que é? A gente entrou em contato com a escola, mostrou todas as... É uma escola pública. É uma escola pública. Mostrou o Work with Kids, né? Todos os certificados, mostrou um programa para eles e eles aceitaram o jiu-jitsu como um esporte agora. Que é sonho, né? E aí o governo que paga vocês. A escola. A escola que paga. A escola recebe a verba e repassa pro... porque o esporte o sonho, maravilhoso. Esporte, eles sabem do benefício pro esporte para as crianças, então tem uma verba destinada ali pro esporte em todas as escolas. O Kenzo também, vamos nessa. O Kenzo também, meu filho estuda na escola, aquela escola está em frente à academia, a escola pública. E eles agora mandaram um e-mail pra gente que nesse termo agora, se a gente quisesse, tem uma... Ia até falar pra gente ir lá, o Ramon falou pra gente marcar, falou, vamos falar com os faixa preta que surfam, vamos pra lá. Eu falei, eu vou só registrar mesmo, porque eu não surfo. Lá perto de casa tem uma piscina de onda, né, ali na Olímpica. Eu fui lá, bem maneiro Então, mesmo. gostou? Bem maneiro, irado. Então, marcar pra gente ir lá, pô. E aí ofereceram uma escolinha de surf nessa piscina de onda. Piscina, pô, irado. Para as crianças. Pô, maneiro. Durante um termo. Alucina. Aqui eles fazem surf bastante como esporte, né? Lá em Manly, muitas das crianças vão quarta-feira. O esporte que tem é o surf, então eles escolheram o surf para fazer durante o termo. Né? Estamos indo para onde agora? Agora vamos para Chatswood. Chatswood. Estamos chegando aqui. Qual é o nome desse aqui que tu falou lá? Chatswood. Chatswood. How are you? Good. How's everything? Good. Vini. Às vezes, então, isso aqui também funciona como storage. Aí eu vim aqui para Daqui pegar distribui para outras para as outras escolas. Eu vim aí pegar que tem lá para Brookvale, não? Boa. E ali atrás, behind us the party spot. Yeah, hot spot. Look, I was trying to get the barbecue work the other day. It didn't work. Didn't want to turn on again. Get home to help me out. Yeah. Beautiful. That's why we can put a sauna and ice bath there. Yeah, ice bath would be fine up there. Yeah. It's all of Brookvale's water. Cool. Anything for Manly? No. No, you got Manly's the other day. Okay. Oh, there he is. Olha aí. Boa. Como é que foi a aula lá, de boa? You get tan, we're going to do a counseling session and I'll come back. That's alright. Alright. Have any drives today? No. No. That's alright. I think I have an order to take from Brookvale. You do have that already, yeah. Mostrar a academia aqui.
A gente não mudou faz muito tempo aqui não, vão fazer 3 meses já. Aqui tem 3 meses essa academia? É que a gente mudou. Não era já lá era desse bairro. Era em Willoughby e a gente mudou pra Chatswood, né? Mudou de bairro, né? Entendi. Lindo, né, cara? Ah, bem maneiro aqui, bem legal o lugar. Muito maneiro. Sorry? How's your back? Nice. I haven't been training, no, like, yeah, it's not good. What else? I've reached out to a bunch more sponsors today. Did the guys from, I think the second one paid the Luke Ali, he paid for the So we're at socks. 5,000. Okay, cool. Who, Acai paid? No, the Acai, no. Yeah, tropical. That was the true one. Yeah. Did you speak with the guy from the Brazilian Impulse? No. Yeah, spoke to him the other day. He's coming back to me. He's sponsoring Autumn Cup, so I don't know where he's at with stuff. Okay. But I spoke to him and I've emailed him again, so Yeah. I guess it just depends on whether he thinks it's Worth whether it's worth it for us to go like with us or to go with like a big tournament where it's like. Autumn Cup's not bigger than us, huh? Like that. I know. Yeah. But I'm sure the guys have told him one thing. Yeah. Bora. Vai. Isso aí tá indo pra onde agora? Agora a gente vai pra Brookvale, a última parada. Última parada é Brookvale. E a gente volta pra Manly. E aí dentro tem material. Eu deixei esse material lá pra escola lá de Brookvale. Dá uma checada lá se a galera precisa de alguma coisa e desce pra Manly, né? Hoje tá tranquilo, hoje tá suave o dia. Dia suave, um dia fácil. Dia fácil. Fala pra gente, como é que surgiu esse nome do SJJ? SJJA. A gente, quando a gente abriu a SJJA, na verdade era chamada Sydney Jiu-Jitsu Academy, né? Só tinha uma escola. Foi a primeira escola ali, aquela escola lá de Crow's Nest, né? Então, a gente não tinha nenhuma pretensão de abrir mais escola. Eu achei que a gente ia ficar ali e o nome Sydney seria perfeito pra gente, né? Então, e foi perfeito, né? Foi bem legal, porque na época o Google dava muito mais moral assim quando tinha um nome linkado, né? Agora eles entendem que o pessoal já usava muito isso aí como estratégia, então não faz muita diferença, né? Sim. Aí a gente usou o Sydney Jiu-Jitsu por um tempo, mas aí veio escola, começou a ter escola em Melbourne, né? Então a gente começou a ter a visão que as coisas iam sair fora de Sydney, né? Então a gente começou a aumentar. Começou a usar mais o SJA, né? Que sempre foi a marca, né? Sim. Ali a abreviação de Sydney Jiu-Jitsu Academy era o SJA, né? Que a gente usou para o website, para tudo, né? A marca ficou mais conhecida como SJA do que Sydney Jiu-Jitsu Academy. Mas com o crescimento e a saída de Sydney, a gente achou que a gente vai ter que arrumar uma solução para isso, né? Foi quando a gente começou a tentar encontrar uma palavra que conectasse o S, né? Para tirar o S do Sydney e se tornar o nome da academia. Foi quando a gente achou o Sharp, né? Que tinha tudo a ver com o diamante, tinha tudo a ver com a coisa que a gente já fazia, né? Com jiu-jitsu, né? Aquele jiu-jitsu Sharp, né? Aquela coisa polida, né? Sim. Então foi aí que veio a ideia do teu Sharp Jiu-Jitsu Academy, né?
Fantástico, sensacional. E continuar o SGE, né? Que não mudou nada. Sensacional. Brookvale aqui? Aqui é Brookvale. Chapa, Jiu-Jitsu Academy. Bom que a gente só filma aí, não bota isso aí não, pô. Aqui toda vez eu só estaciono em lugar que não pode estacionar, tá ligado? Eu tô só no flagrante aqui, filho. Só no flagra. Esse telefone aí, o camarada liga, com quem que ele fala? Fala com o Ed ali, que tá ali na recepção. Vou falar com o Ed, vamos conhecer o Ed agora mesmo. Outro lugar proibido, né? De estacionar. Vou mostrar a plaquinha aqui. Faz não, pô. Isso aí, pô, vamos... Fala, caralho, o cara é brasileiro mesmo, né, mano? Tá filmando ali. Chegando aqui em Brookvale. Bom, né? Onde? Fica ali atrás pro Ed. Por pouco a gente não cruzou ali quando trocou uma ideia com o Gabriel Souza. Opa! Fala, Ed. Boa tarde, dá licença. Tá chegando. Umas pinceladas aí. Nossa. Tudo bom, querido? Agora eu vou limpar primeiro, antes de pintar o chão. Fernando, prazer, Vinícius. Vem. Mas já era aí. Você é Ed, não? Quanta tinta foi nisso? Quem é o... Quem Quem é o Ed? Quem é o Ed? Aí ele passava nos olhos de marrom claro. Aí chegava outro dia um pouquinho mais claro, tá ligado? Nossa, velho. Cadê o Ed? O Ed tá aí na pressão. Aí, prazer, Vinícius, tudo bom? Tranquilão. Prazer. Miau Grace. Pô, gigante aqui, hein, cara? É irado, Gigante, hein? Irado. Né? Tem 2 tatames aqui, esse é o tatame menor. Tatame menor e ali é o maior, né? Isso aqui já tinha toda essa divisão quando vocês alugaram? Já tinha tudo, né, velho? Essa academia era uma das filiais da gente, eu acabei comprando ela de volta, né? Aí eu comprei esse, fazem 2 meses, a gente tá tipo, fazendo uma reestruturação, né, velho? Então tá pintando, fazendo várias coisas, né, mano? Pra melhorar, né? Ou seja, 3 meses atrás era uma outra academia de não era um SGE, mas outro dono, né? Aí eu acabei comprando. Legal. E aí tá reformando algumas coisas. Aí deu uma reformada boa, tá, tá fala bem. aí as coisas que mudou aqui. A gente pintou tudo, né, velho? Deu uma ajeitada nos signage, deu uma ajeitada ali na storage, tá ligado? Limpou os tatame também, veio uma galera, uma firma aí especializada em limpar os tatame. Show. Devagarzinho a gente tá reorganizando, né? Show de bola. Pô. Fala aí, explica aí. Aí, galera, estamos aqui. Sensei Bruno Alves, SGA, estamos em Brookvale agora. Estamos em Brookvale, SGA Brookvale. A gente vai ver uma posição da guarda fechada que eu uso muito quando alguém quer levantar para abrir. Eu tento manter a guarda fechada e tipo, dou uma fake sweep, a gente vai achar um triângulo e um omoplata dessa posição. Tá na guarda fechada aqui. Fechei a guarda. O que acontece? Na maioria das vezes ele não consegue abrir a guarda com o joelho no chão, né? Que eu estou trabalhando aqui. Ele vai segurar uma manga e vai tentar levantar para abrir, né? Ele vai lá em cima, tenta levantar. Assim que ele levantou, eu vou usar essa mesma mão que ele está segurando, eu vou fazer só um círculo aqui e vou segurar a manga dele. Então agora eu tenho mais controle, né? Ele vai começar a trabalhar lá para querer abrir. É nessa hora que eu vou na outra perna aqui, na perna contrária, e vou mover lá dentro da perna aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar meu quadril aqui, ó, para pressionar o joelho dele
ao mesmo tempo eu vou dar uma pancada o mais próximo aqui do tatame possível, ok? Tu vai usar teu quadril e tu vai usar tua mão aqui para dar uma pancada lá no calcanhar. O que vai acontecer, como eu estou dominando essa mão, ele vai usar a outra mão para não ceder a raspagem. Assim que eu fizer isso aqui, ele usou a mão. Ele não consegue levantar porque eu estou segurando a perna e eu vou fazer uma coisa rápida aqui para tentar pegar a finalização. O que é que eu sempre faço é assim que ele colocou a mão, eu vou abrir a guarda e agora minha perna vai por cima catando o triângulo lá, beleza? É muito difícil aqui dele levantar e entrar na guarda porque eu estou segurando a perna, então isso aí vai me dar tempo aqui de jogar o braço do lado, focar em segurar a cabeça dele, eu posso largar a perna e agora eu coloco o pé no quadril, ajusto o triângulo e fecho. Então as duas mãos vão debaixo da cabeça aqui, vou puxar, espremer a perna e eu pego o triângulo. Tu vê que ele fica numa posição que ele não consegue levantar, né? Então vamos aqui novamente, fecha a guarda, ele segurou a manga, tá levantando, eu vou fazer o círculo, segurar a mesma manga, agora eu vou entrar meu quadril todo lá para dentro, no meu ombro, e agora é só a pressão do quadril e a pancada aqui. Tem que usar uma pancada forte aqui, beleza? Ao mesmo tempo que tu usa o teu quadril, tu dá a pancada do teu braço. Não vou esperar, eu já sei que ele está caindo, então eu abro a perna e fecho aqui o triângulo. Não precisa fechar o triângulo direto, a primeira coisa que você é só fechar as pernas. Agora tira o braço, coloco o braço dele de lado aqui. O próximo passo é só manter a cabeça dele perto, segurei minha canela, pé no quadril, fechei. Assim que eu fechar, as duas mãos vão na cabeça para baixo aqui, ao mesmo tempo que eu vou contrair minhas pernas e pegar a finalização, beleza? Agora só uma variação que acontece muito, guarda fechada, a gente vai fazer a mesma coisa, mas tem uma variação que é bem legal aqui, ó. Ele segurou, assim que ele levantou, eu vou por dentro, seguro a manga de novo, braço vai lá por dentro, movo meu quadril perto do joelho. A gente vai dar a pancada com o quadril e a pancada com o braço. Ele vai ter a mesma reação lá, porque só esse braço aqui que está solto, né? Eu estou segurando esse braço. Então assim que ele colocou, algumas pessoas eles não vêm para dentro aqui. Ele sente que ele não pode levantar e ele começa a andar para trás. É aí que eu bati com a perna, fechei a omoplata aqui. Beleza? Essa perna é a principal aqui, tu não quer que ele passe a perna por cima e trave. Eu vou limpar a perna aqui e o que a gente vai fazer? Eu vou tentar, só vira para cá um pouco, vem. Tu vê que ele está um pouco enganchado, que essa perna está no chão lá. A gente vai tirar vantagem disso aqui. Antes de ele tirar essa perna aqui, eu vou segurar a perna e eu vou com a outra perna lá, atrás da axila dele. Quando eu achar a axila aqui, eu posso largar a perna e eu vou colocar minhas duas mãos aqui no tatame e só esticar minhas pernas. Vai ter que pegar um crucifixo aqui, ó. Beleza? Fica muito difícil ele sair porque eu ainda estou em cima dessa perna que seria a base dele para tentar se levantar. Só mais uma vez aqui, guarda fechada. Ele segurou o braço, levantou, eu fiz o círculo, segurei a manga, fui por dentro. Mesma coisa, pancada no calcanhar e a pancada no joelho. Eu senti que ele está tentando sair aqui, eu vou bater com a perna, fecho o triângulo. Agora a única coisa que eu tenho que me preocupar aqui é limpar essa perna aqui, senão ele vai passar por cima. Soltei, perna está fora aqui. Antes dele escapar essa outra perna, eu vou segurar a perna e vou tentar, novamente para cá, vendo? Eu seguro as duas pernas aqui, uma que ele queria passar por cima e a outra que ele quer tirar para se levantar. Esse pé que está solto aqui,
Eu não deixo solto, senão ele pode pegar uma chave de pé lá, segurar meu pé com o braço e tentar forçar. Eu vou por dentro aqui e coloco na axila. Assim que chegou na axila, eu posso largar as pernas. Sentei, agora estico as duas pernas e saio o meu quadril para trás. A gente pega um tipo de um crucifixo omoplata aqui. Beleza? Essa daí é uma das minhas favoritas posições para finalizar no omoplata ou no piano. O cara fica todo torto, né? É bom na cruz. Deus me livre, rapaziada. Tamo junto, obrigado. O Maroto fica bem mal ali, com a bunda no chão, as pernas pra frente. Ele cai aqui, né? Tu cai assim. Tem que trazer sempre essa perna para levantar, tá ligado? Como eu tô em cima da perna, tu não consegue levantar, aí o ataque... Ainda dá uma controlada nela ainda. O triângulo, o que acontece? Tu fechou já aqui, se eu levantar, eu levanto dentro do triângulo, tá ligado? Ainda pior, eu não preciso nem puxar tua cabeça, porque tu tá tentando levantar, tu entra dentro do triângulo mais ainda, né? E a outra, se o cara tentar sair, a outra sempre que vai querer sair por trás, aí tu vai não levar. Pressão absurda no braço aí desse omoplata. Na hora que passou a perna, eu senti. Nossa. E a galera usa muito omoplata como raspagem só. Eu gosto de acreditar que a omoplata vai pegar. É uma finalização, né, mano? Não só uma raspagem, que aí tu raspa e solta tudo, né? Com o Marcão dá uma puxada lá também. Vou falar, mano, vou agora lá e vou falar com ele, ó. Só registrou esses três aqui. A galera de lá são, eu acho que eles têm um level maior de desenvolvido que a galera daqui. Ah, com certeza, mano. Ele é ótimo. E ele veio aí, deu uma aula, voltou na academia, né? Pô, não custa não, peguei ele bastante na aula de novo. Cara, é aqui, Bruno. É aqui, cara. Não tem olho, porque a hora que a gente chega, cara, a hora que a gente sai. 2 vezes em cada isso, meio. Mas será que não é por causa disso que tá ficando wet, não? Daí que você sujeira? Não, em Cosneste é do mesmo jeito. A gente tava nesse tempinho todo aqui, essa meia hora, 40 minutos, num lugar que daqui pra cá não pode estacionar, né? Mas não pega nada. Não dá nada. Sei lá, não sei se levamos uma multa aí, né, mano? Às vezes chega, quando chega a multa, não. Às vezes chega o presente, né, mano? Chega a brincadeirinha. Brincadeirinha lá. Mas lá onde a gente estava em Manly, só no lugar onde eu deixei o carro que não podia, mas onde tu tava podia, né? Ficar ali, acho que tinha 2 horas pra ficar ali. É, ali pode ficar 2 horas, né? Uma diferença de 5 metros tinha, não era? É. Onde eu deixei o carro, 5 metros pra frente de onde tu deixou. Onde tu deixou eu podia ficar 2 horas, onde eu deixei era 5 minutos. Que ali é só o drop-in, né, mano? Entendi. Em frente a aquilo ali é um hotel, alguma coisa assim. Não, ali tem vários business ali, mas eu acho que aquele pedacinho eles deixam só pra quem quer parar rápido e deixar alguma coisa, né, mano? Aqui também é Northern Beaches? Não, aqui é North Shore, né? Chama North Shore. Northern Beach é a área daquela área da praia ali. E depois a Northern Beach, se for subindo, tu vai chegar no North Shore, né? North Shore de si, né? Então aqui ainda tô mais longe ainda da minha casa do que em Manly. Então, subiu mais ainda. Não, aqui tu tá mais perto lá. Mais perto. Não. Aí fala aí, tamo indo pra onde agora? Agora vamos lá em Manly, né, lá? Manly? Sei lá, em Onde Manly. tudo começou. Tudo começou, o giro começou, agora voltando pro mesmo lugar.
Vai, fala aí, mestre. Moro muito longe. Moro em Picton. Eu pego. Deixo o carro em Makata, pego o trem, pego o ferry, pego o ônibus e venho treinar aqui. Quantas horas? São 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Se fosse Nova Zelândia, Ainda chega em casa, tem que fazer o quê? tem que namorar ainda. Aí estende mais um pouquinho. Vou dormir de meia-noite, mais ou menos, meia-noite e meia. E no dia seguinte, que hora que acorda? 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Aí vem pra cá de novo? Todos os dias. Qual é o trajeto daí? Aí é o carro, o trem, o ferry e o bolso. Vem a passada, tá fácil aqui, ó. Facinho, facinho, pode vir. Ó, vai ficar rico em 6 meses. Obrigado, teu mestre. Tudo meu. Tamo junto. Um abraço, sucesso aí. Conta sempre aberta pra mim. Obrigado, tamo junto. Ficou lá pra trás, tá tudo aí certinho. Galera aí dando tchauzinho, ó.